Olá! Estamos fazendo um episódio aqui do canal Arbitragem, dos jovens do canal. Essa ala, na verdade, esse objetivo, esse projeto, ele tem um objetivo de auxiliar os jovens a encontrar os caminhos para estudar e começar a trilhar passos na área da arbitragem. E hoje estamos com um convidado ilustre, que é o Dr. Carlos Elias, ao lado do meu colega também, ao Dr. Amaury Pavão. E antes de começarmos mais esse episódio, gostaria de passar a palavra para o Amaury para ele iniciar e se apresentar. Por favor, Mori. E tudo bem? Eu, juntamente com a Letícia, faço parte aqui dos jovens do canal Arbitragem. Me formei pela FGV em 2019. Participei de tudo que existe em termos de competição de arbitragem, internacional e nacional, que pode fazer, competidora, treinador das equipes. Me envolvi com isso desde muito cedo e hoje em dia trabalho, não podia deixar de dizer, com o Dr. Carlos Elias, na função de secretário do Tribunal Arbitral, auxiliando ele na condução de arbitragens. Por favor, Obrigada, Letícia. Mori. Obrigada. Bom, como eu já disse, meu nome é Letícia. Eu também trabalho com arbitragem, trabalho também com o Dr. Carlos Elias, inclusive é uma honra trabalhar com ele. Estudo desde, na verdade, da faculdade que eu participei de competições e hoje, na verdade, ainda continuo, né? Sou coach da equipe do IBMEC. E, assim, a arbitragem, na verdade, foi o que me incentivou e me fez me apaixonar pelo direito. Então, hoje eu sou muito grata por isso e é por isso que, na verdade, estamos participando desse canal. Bom, o tema de hoje vai ser sobre o dever de revelação do árbitro versus o dever de investigação. E nada melhor para falar sobre isso que o Dr. Carlos Elias. Então, Dr. Carlos Elias, bom dia. Eu queria que você pudesse compartilhar conosco um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional até hoje. Obrigado, Letícia. Obrigado, Mauri. Agradeço ao canal Arbitragem e por esse convite. Parabenizo por essa iniciativa Jovens no Canal. Evidentemente, os jovens são vocês aqui, não tenho nada a ver com isso. Já fui jovem. E quando jovem, eu não gostava do direito, eu tenho que confessar. Eu entrei na faculdade achando que eu ia mudar o mundo. Descobri que o mundo é que acabaria me mudando. Até o terceiro ano da faculdade eu ficava jogando truco no subsolo da faculdade, não gostava de estudar, achei que quando encontrasse um estágio eu iria me apaixonar pelo direito. Encontrei um estágio, isso não aconteceu, achei que me formando a minha vida mudaria, eu gostaria do direito, me formei também, não aconteceu, não gostava do direito. E trabalhei no contencioso por alguns anos, até que por uma sorte, por um golpe do destino, eu fui trabalhar com arbitragem no escritório do professor Carmona. Era um simples auxílio numa arbitragem no qual ele era o árbitro-presidente, e vendo o direito desta forma, conhecendo o método, conhecendo as pessoas, conhecendo a qualidade do debate que é travado na arbitragem, eu acabei me apaixonando pelo direito e descobrindo que era aquilo que eu gostaria de fazer para o resto da vida. Felizmente, é isso que eu tenho feito há mais de 20 anos. Quando eu era jovem como vocês, não existiam ainda competições, não existiam estudos focados na arbitragem, era um campo bastante incipiente, evidentemente, na arbitragem brasileira. Então, a minha trajetória foi pelo processo civil e pela arbitragem, e hoje, depois de mestrado e de doutorado, hoje eu ministro algumas aulas em cursos de graduação, de pós-graduação, cursos extras, escrevo alguma coisa para quem ousa, né, corre o risco de me ler, e trabalho com arbitragem, hoje em dia mais como árbitro do que como advogado, mas também já advoguei muito. Então, em rápidas palavras, acho que é isso que resumiria minha trajetória. Perfeito. Muito obrigado, Carlos. Vamos direto ao tema, então. Eu quero saber, então, como um dos principais teóricos aí brasileiros sobre a independência e principalmente imparcialidade dos árbitros, como o senhor definiria brevemente, só uma definição, o dever de revelação imposto ao árbitro? Bem, você me pediu uma definição, não uma explicação.
Então, vamos a ela. Eu diria que é um dever pré-contratual, ou, no máximo, contratual, de informar as partes a respeito de circunstâncias que causem dúvida justificada a respeito da sua imparcialidade. Essa eu acho que seria a definição mais precisa, ressaltando que é um dever contratual ou pré-contratual, não é um dever processual, porque na arbitragem, como vocês, como a gente tem feito, como a gente tem investigado, nós temos uma relação contratual, que de um lado tem árbitros, ou árbitro e ambas as partes, é uma relação polar, portanto, e na relação processual da arbitragem, nós temos como um ângulo, onde estamos os árbitros ou o árbitro e cada uma das partes. As partes se relacionam com o árbitro e possuem relações diferentes, processuais. Na parte material, nós temos em um polo ambas as partes e de outro o árbitro. O dever de revelação do árbitro é para com as duas partes e não com cada parte individualmente. Então, isso faz toda a diferença, quer me parecer. E, Elias, no caso, o que o senhor acha que quando um árbitro ele é indicado, seja como pelas partes ou indicado como árbitro presidente, você acha que o árbitro ele deve se ater às perguntas inseridas no questionário fornecido pelas câmeras, ou o dever de revelação ele seria mais abrangente? E qual deveria ser o conteúdo dessa revelação a ser feita, caso o senhor considere que fosse mais abrangente? Olha, o questionário é um auxílio ao árbitro. Ele não significa que lá estão encerradas todos os questionamentos passíveis de serem apresentados para o árbitro, ou que lá constem todas as informações que o árbitro deva checar. Então, quer me parecer que o árbitro não deve se limitar aquilo que lhe foi perguntado no questionário, mas utilizar o questionário como uma fonte de informação. Vejam só, os questionários eles são elaborados pelas instituições depois de muita experiência acumulada. Então, os questionários estão sendo constantemente alterados para abarcar coisas que antes eram ou consideradas irrelevantes ou desnecessárias, de modo que se o árbitro não estiver confortável, ele deve sim levar mais informações do que aquilo que lhe foi perguntado pelo questionário. O questionário é só uma fotografia, né, de um momento. Os questionários mudaram muito, que não significa que eles estavam certos ou errados, mas sim que aquilo que se pensava como necessário de ser revelado não é mais o que se entende necessário. Então, não, eu acho que nós não devemos nos limitar aos questionários que são apenas uma baliza para que o árbitro possa exercer aí possa cumprir com o seu dever do melhor modo possível. Então, puxando aí o assunto nesse termo de balizas, o senhor entende que o dever de revelação aqui, da forma que ele é exercido aqui no Brasil, ele deve se basear sempre, majoritariamente, em estándares internacionais, né, como as diretrizes da IBA sobre conflitos de interesse, ou é preciso pensar um dever de revelação assim, ufanista, nacional, tropicalizar aqueles estándares internacionais para a realidade local? Qual a melhor prática? Para onde vamos? Olha, eu acho que o dever sendo o Poder Judiciário a instância final de controle da arbitragem, como tem que ser, aliás, não temos muito o que falar sobre estándares internacionais ou estándares nacionais. Tem que ser aquilo que o judiciário considera adequado e razoável. Essa me parece ser a primeira orientação que nós temos. E dois, quando nós falamos de tropicalização, geralmente nós utilizamos aqui do vocabulário dessa expressão para dar um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de flexibilidade para uma coisa que no estrangeiro é mais
mais rígida, mais rigorosa, mais até mesmo séria em certa medida. Então, eu não gosto muito do que é tropicalizar, porque nesta área, por exemplo, nós, pelo menos da prática, até onde eu vejo, nós revelamos coisas, nós deixamos de revelar coisas, ou deixávamos de revelar coisas, que na prática internacional eram comuns de serem reveladas, e nós revelamos aqui coisas que na prática internacional nós não fazemos. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, eu diria uns 2 anos, talvez, não era comum que os questionários das instituições brasileiras abarcassem perguntas sobre os pareceres dados pelo árbitro às partes ou aos escritórios de advocacia. Enquanto isso já era uma prática no exterior, era uma prática internacional, até mesmo se o árbitro foi, de alguma forma, testemunha técnica, isso devia ser revelado. Enquanto aqui não era, passou a ser. De outro lado, as IBA Guidelines, elas estabelecem que o árbitro deve revelar as nomeações que recebeu nos 3 últimos anos. Ele não de uma mesma parte ou daquele escritório de advocacia. São as nomeações que ocorreram nos 3 últimos anos. Não são os casos nas quais as nomeações ocorreram. Então, se a nomeação ocorreu há mais de 5 anos, a rigor, aquilo não precisaria ser revelado, enquanto aqui nós revelamos, ainda que a nomeação tenha ocorrido há mais de 3 anos, mas o caso ainda esteja em curso, nós costumamos revelar. Aliás, serão 2 ou mais nomeações nos últimos 3 anos. Eu conheço árbitros que revelam, mesmo que tenha uma indicação ou nomeação nos últimos 3 anos, que aliás, vocês sabem muito bem disso, que é o que nós fazemos também, sempre que possível, nós revelamos as nomeações, as indicações, ou mesmo os casos em curso, enquanto a nova arbitragem passou a existir. Então, assim, o tropicalizar ou não tropicalizar vai depender de uma demanda do judiciário, de uma demanda do mercado, porque a arbitragem também é mercado, daquilo que os agentes de mercado, árbitros, instituições e, sobretudo, os advogados vão procurar. E eu acho um pouquinho ilusório imaginar que exista um standard universal. Eu acho que é necessário, que quase que incontornável que a prática brasileira se afaste um pouco da prática internacional, mas sempre com aquela retroalimentação positiva. Vamos buscar do que está no estrangeiro aquilo que é melhor e vamos atender as demandas do judiciário e da lei brasileira naquilo que a gente também puder. Então, eu acho que existe uma retroalimentação aí. Claro, retroalimentação sob o aspecto do direito brasileiro. Não que o Brasil vai influenciar a prática internacional, porque, embora nós sejamos um player forte, o Brasil seja um player forte na arbitragem, quer me parecer que não são para as arbitragens nacionais, não são para as arbitragens internacionais. Acho que era isso. Se eu bem respondi ou se eu bem fugi da sua pergunta, era por aí que eu deveria seguir. Nada, perfeito. Isso até me deu aqui um gancho para pensar numa outra pergunta, nessa questão, né? Se nós não temos, talvez, um único standard corrente, que a gente possa seguir assim fielmente, apenas uma linha, você acha, consigo entender, né? Porque revelar de menos é um risco. Você pode deixar de revelar uma coisa que é importante, que realmente traz dúvidas justificadas sobre a imparcialidade do árbitro. Você acha que tem o risco em revelar demais? Revelar coisas que são inúteis para essa percepção sobre imparcialidade? Então, o risco de revelar demais não é do revelar demais em si. O risco de revelar demais é criar-se um padrão que não seja sustentável. Criar-se um padrão pelo qual o árbitro se lembra ou tenha registro de algumas coisas e não tenha registro de outras coisas de igual quilate.
Então, o problema são essas comparações, né? Onde nós colocamos o nosso nível mínimo. Eu gosto de dar um exemplo que para mim, pelo menos, é bastante relevante. Eu trabalhei num escritório até 2017 e recebi deste escritório, trabalhei, aliás, de 2002 a 2017, de 2000 a 2017, eu recebi 17 anos poderes outorgados pelas partes daquele escritório, ainda que fosse para processos trabalhistas, processos tributários, cíveis, para todos os tipos. E quando eu saí do escritório, eu renunciei aos poderes num único instrumento que deveria ou foi juntado em cada um desses processos na medida da necessidade. Então, pode ser que eu ainda esteja constando em procurações de casos do ano 2005 para aquele escritório, o que escritório com o qual não tenho mais vínculo nenhum, cliente com o qual eu não tenho mais vínculo nenhum, mas para todos os efeitos, o meu nome está lá. Só que eu não tenho absolutamente condições de saber quais casos são esses, de modo que eu não tenho condições de revelar. Mesmo que eu não considere essa circunstância importante, tendo em vista que eu não tenho nada a receber, que eu não atuo nos casos e simplesmente meu nome está lá por alguma circunstância, imagina se eu lembro de alguns casos e falo, olha, me lembro deste aqui, e deixo outras centenas de casos de lado. Eu estou criando um padrão se eu fizer isso? Se eu lembrar de um caso e dizer que não lembro dos demais, isso é justificável? Ou eu não devo revelar nenhum, tendo em vista que essas circunstâncias, a rigor, não geram nenhuma dúvida justificada, seria só para conforto das partes? Então, o problema é isso, o problema está nos detalhes, Amaury. Então, eu acho que se criar um standard mínimo, é importante, revelar demais pode ser, sim, prejudicial, na medida que não é impossível revelar tudo. Por exemplo, uma pergunta que às vezes é feita, o árbitro conhece ou mantém relação com algum dos advogados de ambos ou de alguns dos escritórios? Um desses escritórios é, por exemplo, o PM Neto, o outro é o Matos Filho. Tem centenas de advogados. Aliás, tem advogados que entram e que saem a todo momento. Como responder uma coisa dessa? O que é uma relação... o que eu disse mesmo? Relação de... se conhece. O que é conhecer alguém? Significa simplesmente encontrar em eventos? Significa participar de rodas de discussão? O que é conhecer? Ir para casa, ser amigo íntimo? Bem, isso sim deve ser revelado. Agora, o conhecer deve ser revelado? O simples conhecer alguém? É impossível dizer quem você conhece e quem você não conhece. Eu conheço pela internet, eu conheço porque já fui apresentado, eu conheço porque é um advogado famoso, então eu o conheço. Veja só, se nós não temos um padrão mínimo, o revelar demais pode criar incompatibilidades que podem ser utilizadas no futuro pelas partes como uma forma de tentar fragilizar o laudo que lhes for, ou a sentença arbitral que lhes foi desfavorável. Então, existe sim um perigo, não no revelar demais em si, mas no perigo de se abrir um leque para impugnações que são frívolas, mas que vão gerar custos para a arbitragem, custos para as partes e custos para a instituição da arbitragem, porque obter as informações também significa ter custos. Então, é isso que nós queremos da arbitragem? Quer me parecer que não. Então, há sim eu acho que deve existir um vetor, sim, para que o árbitro deva revelar aquilo que for significativo a quem a revelação se presta. Não dá para revelar tudo, porque o tudo só pertence a Deus, a mais ninguém. Elias, inclusive na sua fala, nessa última fala, você teve duas argumentações que me chamaram muita atenção. A primeira foi quando você falou que é de fato que a palavra final e, de certa forma, o controle seria do judiciário em relação a essas impugnações finais.
E aí, refletindo um pouco, assim, sobre as decisões preferidas pelo STJ e até pelo TJSP aqui, vamos trazer um pouco aqui para São Paulo, você acha, primeiro, que você hoje como árbitro, com uma atuação mais como árbitro, e vindo sua experiência como advogado, a gente teria que falar de desenvolvimento melhor. A gente consegue falar em desenvolvimento do dever de revelação? Ou você acha que existe algum desenvolvimento do dever de revelação? E quais seriam as principais diferenças que você se encontra naquela época como você atuava como um advogado e hoje como você vê como árbitro? E você acha também, assim, só complementando, que as decisões preferidas pelo TJSP, principalmente sobre o que você vê sobre o dever de revelação e as impugnações que são suscitadas, você acha que há uma coerência do judiciário ao decidir sobre esses pontos que estão trazidos para ele? A pergunta é muito boa, mas eu não sei se estou à altura da resposta, porque analisar o judiciário como instituição é uma coisa muito complicada, né? São diversos órgãos, diversas pessoas que preenchem esses órgãos, pessoas essas que se alteram ao longo do tempo. E você fez uma pergunta assim, ao longo do tempo. Então, eu confesso que eu não tenho condições de responder dessa forma, mas tomando alguma liberdade não acadêmica, eu diria que existem duas grandes correntes. Uma corrente que não é uma corrente jurídica, mas é uma forma de pensar. Existe uma forma de pensar que vê a arbitragem com alguma desconfiança, e isso se reflete nas decisões dadas segundo esta corrente, que por isso entende que, desconhecendo um pouco de como o método funciona, tenta aplicar um standard de revelação que é impossível para quem atua no mercado, em que vários escritórios contratam e descontratam advogados ao longo do tempo, e no qual o advogado tem que manter algumas relações institucionais, até mesmo para receber indicações, porque a premissa é que o árbitro esteja no mercado, que seja conhecido, e para ele ser conhecido, ele tem que manter algumas relações com esses agentes do mercado. Relações essas que nunca podem ultrapassar, é evidente, né, o limite da sua imparcialidade. Pode ser amigo íntimo, não pode ter negócios, ou pelo menos não pode ter negócio significativo. Se tiver, tem que revelar. Enfim, temos um standard aí, e há membros do judiciário que não se atentaram a essa realidade da arbitragem, que é diferente da realidade do próprio juiz. E há uma corrente que eu diria que é a majoritária e que está seguindo e está se impondo, que é aquela que reconhece que a arbitragem funciona dentro de um mercado que opera segundo a sua lógica. Lógica essa que tem que respeitar, sim, a imparcialidade, tem que proteger a imparcialidade, porque quanto a isso não há o que se negociar, mas que entende o dever de revelação à luz da imparcialidade, não como um dever de revelar absolutamente tudo, porque, como eu disse, tudo somente a Deus pertence. Esta corrente, ou essa forma de pensar, não é uma corrente, é uma forma de pensar, ela tem se imposto. Nós vemos até uma decisão muito recente do Poder Judiciário, do STJ, que diferencia muito bem o que é o dever de imparcialidade e o que é o dever de revelação. Que a violação do dever de revelação não significa que o dever de imparcialidade não foi atendido, porque o dever de revelação tem uma linha muito inferior ao dever de imparcialidade, ou seja, você tem que revelar mesmo aquilo que não gera imparcialidade, que não gera perda da imparcialidade, perdão, e a violação ou não atendimento desse dever de revelação não leva ao afastamento do árbitro por si só. Então, eu vejo de modo bastante positivo essa evolução do Poder Judiciário. É claro que mesmo nessas decisões, nesses acórdãos, há votos divergentes que ainda que mostram muito bem essa corrente que me parece agora ser minoritária a respeito de um dever de revelação absoluto, que, entre parênteses de novo, que só a Deus pertenceria. Isso é bom deixar, porque não existe o absoluto.
Eu imagino que ninguém consiga revelar tudo a seu próprio respeito, não há como se checar tudo a seu próprio respeito. Revele todos os advogados que já foram partes contrárias nos processos em que você atuou. Revela para mim. Tenta fazer isso depois de 10 anos de atuação no mercado, para ver se você consegue fazer isso. Me diga todos os almoços em que você teve, ou jantares que você teve em eventos públicos, em que todos estavam lá, com todos os advogados de cada um dos escritórios. É absolutamente impossível. Diga todas as bancadas em que você... todas as bancas que você participou. É absolutamente impossível. Então, o judiciário tem, sim, se atentado em conclusão, né, e fugindo, mais uma vez, da sua resposta. Eu vejo, sim, uma evolução, tanto dentro do mercado como no entendimento do Poder Judiciário, que tem prevalecido uma visão razoável do dever de revelar, razoável e funcional do dever de revelar, e eu espero que isso prevaleça a despeito da existência ainda de um pensamento diverso, o que é até bom para se ter algum tipo de diálogo, e a despeito de algumas tentativas, especialmente no legislativo, de descontentes com a arbitragem, de criar um patamar impossível de revelação e que só tem a atender interesses de quem quer realmente destruir o instituto da arbitragem. Então, eu vejo com bons olhos a nossa evolução. Perfeito, muito obrigado. Agora vamos passar então um pouco para o outro lado da moeda, né, o dever de investigação. Da mesma forma que a gente começou sobre o dever de revelação, como você definiria, assim, brevemente, o que é esse chamado dever de investigação das partes na arbitragem? Olha, eu tenho estudado e meditado bastante a respeito disso, e eu confesso que eu ainda não tenho essa resposta. Eu não sei se o dever de investigar existe realmente como um dever que diz respeito ao contrato que as partes fazem com o árbitro, né? Que é um contrato, sim, é uma relação jurídica processual, mas também é um contrato, repito isso sempre. O árbitro tem uma obrigação frente às partes, porque ele é contratado para prestar um serviço. Então, eu não sei se isso é um dever propriamente, se é um dever de investigação, se é um dever se é um ônus de autoinformação, ou se muitas vezes a gente se utiliza de uma preclusão processual dizendo que deveria existir algum dever e nós simplesmente utilizamos uma ferramenta tipicamente processual, que é a preclusão, para, a contrário senso, dizer que deveria existir algum tipo de dever. Eu tenho muitas dúvidas e acho que ainda falta uma investigação séria a esse respeito, para que nós possamos caracterizar exatamente o que é esse dito dever de investigar. Tem até quem diga de um dever dever de curiosidade. Não sei, curiosidade é um dever, meu Deus. Eu não sei ainda que bicho é esse, não tenho clareza ainda a esse respeito, e peço que se alguém tiver alguma ideia ou algum estudo desenvolvido a esse respeito, que fique à vontade para compartilhar comigo e com todos os demais agentes, porque isso é muito necessário. A gente precisa efetivamente conhecer que bicho é esse, quais as características dele, quais são os efeitos dele, para que a gente possa resolver problemas concretos. Da forma como está posta aqui, eu acho que ainda há bastante cacofonia a respeito de diferentes interpretações, o que não nos favorece de modo algum na resolução de problemas concretos. Então, Amaury, esta realmente é uma pergunta, uma das fundamentais perguntas para a prática da arbitragem hoje em dia. O que é isso? É um dever de investigação? É um ônus de autoinformação? É uma mera preclusão processual? Não sei, adoraria saber, mas
meu dever de veracidade para com vocês, isso sim é um dever, me impõe que eu afirme o meu desconhecimento a respeito disso. Infelizmente. Bom, uns poucos textos li sobre esse tema assim, no Brasil, associa muito essa ideia de dever de investigação ao princípio da boa-fé objetiva. Falando que, com a boa-fé, né, deve ser usada para interpretar, para corrigir, para implementar todas as relações jurídicas, existe esse dever de imparcialidade. Se for interpretado conforme a boa-fé, deveria, talvez, presumir algum dever também das partes de não necessitarem de ser revelado fatos que elas poderiam achar sozinhas, né? Porque você revela o que não está revelado. Você acha que essa é uma construção possível, ainda foge muito do que você talvez hoje veja como dever de investigação, apesar de você também não ter muita assim, ainda, né, constância. Então, mas aí nós não estaríamos propriamente diante de um dever, né? Mas talvez diante de um ônus que tem características específicas e que pode levar a resultados também diferentes de um dever em sentido estrito. Sim, é uma construção possível, mas quer me parecer que nós conseguimos referenciar tudo ao dever da boa-fé objetiva. Referenciar ao dever da boa-fé objetiva ou referenciar algo, um resultado à boa-fé objetiva, sem ter parâmetros de comparação, ou sem se atentar para as tábuas móveis daquilo que se espera, aqueles topoi, aqueles lugares comuns que se espera alcançar com a aplicação da boa-fé objetiva, parece ser, para mim, mais exercício de retórica do que efetivamente uma explicação técnica a respeito. Então, é uma explicação, é um caminho possível, mas que ainda precisa de muito aprimoramento para ser útil, na verdade, né? Porque uma coisa é você conseguir explicar algum fenômeno em linhas gerais. Outro, totalmente diferente, é você ter um parâmetro que permita você resolver problemas concretos. Então, eu tenho bastante dificuldade ainda em resolver problemas concretos relativos ao dever de revelação, ou ao dever de investigação, ou ao ônus de autoinformação, ou o que quer que seja, simplesmente com o auxílio da boa-fé objetiva. Ela, tratada deste modo, mais amplo, pode servir tanto para uma coisa quanto para outra. Então, para que serve uma ferramenta que não me aponta o caminho correto? Não serve para muita coisa. Então, é um princípio, não quero desfazer, muito pelo contrário, desta linha, mas eu acho que essa linha merece, né, e provavelmente vai obter nos próximos anos um maior aprimoramento. E quem sabe a resposta esteja por aí. Elias, só um gancho que eu queria pegar da sua resposta, porque em um determinado momento você até suscitou sobre a possibilidade de ser um ônus da parte até a obtenção de certas informações. E aí eu fiquei refletindo, porque geralmente quando no caso, quando você vai apresentar ou apresentar um questionário, ou antes mesmo de apresentar o questionário, o árbitro, geralmente ele tem um currículo, ele apresenta esse currículo. Então, você acha que no momento que há essa apresentação desse currículo, haveria um ônus da parte, no caso, de analisar esse currículo e, no caso, verificar se eventual questionamento, eventual dúvida que surja, ele tratar isso em um momento posterior, ou você acha que caberia ao árbitro, ainda assim, uma vez apresentado esse currículo, ter que especificar algum ponto do que foi justificado? Não sei se ficou clara a minha pergunta, ou se precisa que... Eu acho que sim, eu acho que a pergunta... Ela é direta, mas ela é parte da premissa que os currículos são todos iguais. Há árbitros que colocam no seu currículo a sua vida acadêmica, há árbitros que colocam simplesmente os escritórios nos quais trabalharam, nos quais foram sócios, há outros que colocam os casos que atuaram, há outros que não colocam nada disso. Então, eu não sei se o currículo, assim, diretamente falando, pode ensejar, e aí seria o caso, uma preclusão processual.
né? Porque aí seria uma informação já dada ou de fácil obtenção, cuja oportunidade para requestionamento pela parte já teria sido ultrapassada. Há iniciativas como o Arbitrator Intelligence, a própria Jusmundi, de congregar informações a respeito dos árbitros, a ponto de que ambas as partes possam atuar de um modo igualmente informado. Mas isso ainda não atingiu um nível de detalhamento, talvez nunca atinja, né? Porque, mais uma vez, né, só a Deus pertence isso, o tudo só a Deus pertence, mas talvez nunca se atinja esse nível de detalhamento e de harmonização a respeito das informações disponíveis a respeito de cada um dos agentes desse mercado, de modo que a gente sempre tenha que recorrer a algum tipo de standard, algum tipo de guia, algum tipo de orientação geral. Não é possível a gente dizer matematicamente por A mais B que a informação a respeito do currículo do árbitro seja por si só e para todos os casos, né? O mais importante é para todos os casos gere uma pressuposição de que o árbitro, de que toda a informação disponível e necessária a respeito daquele árbitro esteja ali. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do caso concreto. O que nós precisamos é das ferramentas para trabalhar com esses diferentes casos concretos, ferramentas essas que ainda estão em elaboração, como o Amauri apontou na pergunta anterior dele. Então, seria tão fácil se fosse mais fácil, né? Mas não é. Eu queria saber, porque, novamente, partindo aí da premissa que nós temos uma certa indeterminação sobre o que é o conteúdo desse tal dever de investigação, se sequer é um dever. Mas partindo... Será que é seguro dizer, mesmo assim, que uma parte não poderia iniciar, né, uma impugnação ou uma anulação de sentença com base no fato que é facilmente obtível, não sei, um fato, talvez não seja no currículo enviado, mas estava no Lattes. Primeiro resultado no Google do árbitro, você achava o fato, e isso nunca foi suscitado ao longo do procedimento, é deixado para o final, ou dentro da arbitragem ou fora dela. Talvez a gente consiga dar essa mínima consequência para esse possível dever? Sim, com certeza que sim. Existe, que existe algo, existe. Tanto que eu não sei se são diretrizes gerais, mas o SEBAR também emitiu recentemente, vocês, por favor, me ajudem aí com o nome do documento, que agora eu sei que tem árbitro-AS em alguns, mas acho que são guias gerais, diretrizes gerais. Quem conseguir, por favor, me ajude. Aí as próprias IBA Guidelines também têm orientações a julgados franceses que dizem que as informações de fácil acesso, as informações ou informações públicas e de fácil acesso, que são coisas diferentes, ou só as informações públicas, ou só as de fácil acesso. Bem, fácil acesso para quem, né? Nós temos aí várias alternativas. Que elas não merecem ser, não precisariam ser reveladas e que se partiria da premissa de que a parte minimamente foi conhecer o seu árbitro. É muito difícil você comprar alguma coisa e você simplesmente não examinar aquilo, ou você contrata um pintor para sua casa e você não tem absolutamente ideia do que ele seja capaz de fazer, ou que você não foi ver se o pintor é bom, se o pintor é ruim, você simplesmente se assusta quando o cara nunca foi pintor, por exemplo. Então, assim, existe algo, com certeza. Existe sim, e tanto guias quanto guias institucionais, quanto decisões judiciais brasileiras e estrangeiras tratam disso. O problema é que a gente não tem ainda uma homogeneização de quais padrões, ou pelo menos de quais ferramentas utilizar. Mas eu sou obrigado, dada a existência dessas guias e padrões e da existência dessas decisões judiciais, a reconhecer sim que há algo que aí também envolve preclusão processual, né? Porque poderia ter sido alegado, mas não foi. Então aí também é um fenômeno processual também.
Então, é algo bastante complexo ainda a ser desvendado, né? E tudo isso demora tempo, demora análise, não é simplesmente uma questão pura e simplesmente científica. Ela também envolve comportamentos, também envolve um quê de sociologia, que o direito tem que abarcar de alguma forma e tem que compreender. E nós ainda estamos em franco processo de construção desses mecanismos. Então, vamos demorar um tempo ainda para ter mais clareza, o que não significa que nós não tenhamos já que resolver problemas concretos, né? E vamos resolver com as ferramentas que temos. Agora, pensei nisso, você chegou a comentar até, existe uma plataforma, né? Plataformas como Arbitration Intelligence, como a própria Jusmundi cadastra casos, né, que são publicados à composição tribunal da CCI. Você acha que o avanço desse tipo de ferramenta aumenta esse escopo do que seria um possível dever de investigação da parte? Digo, a gente sabe que o advogado tem acesso a essa ferramenta, a gente sabe que o caso que ele está pugnando a respeito estava lá, ele poderia ter acessado desde o dia zero, pesquisando seu nome na barra, e aparecer que você já esteve em algum caso CCI. Você acha que, quanto mais pública se torna essas informações de arbitragem, principalmente através da tecnologia, da divulgação dessas câmaras, também muda um pouco o dever de revelação vis-à-vis o dever de investigação, se é que um deverá? Eu não sei, eu não consigo imaginar nenhum caso que a informação a respeito do árbitro ter participado de um caso anteriormente, como aquilo ali implicaria no dever de revelação dele. Por si só, o fato dele ter uma outra arbitragem não significa nada, mas eu estou imaginando que nesta outra arbitragem, por exemplo, ele tenha sido, sei lá, advogado da parte. Uma parte é igual, ou um dos árbitros é igual a essa arbitragem, uma informação que seria revelada já está lá atrás. Já está na rede mundial de computadores. Então, se ela já está e é de fácil acesso, por que atribuir ao árbitro mais esse ônus? Não sei, Amaury, eu adoraria poder responder com absoluta precisão isso. A minha resposta, pelo menos a resposta que eu consigo dar para você sim, tem algo aí, se a parte podia, sim, ou pelo menos o seu advogado, não sei se a parte tem acesso a isso, mas se o seu advogado teria acesso a essas informações com facilidade, com uma busca simples, guardar isso para uma nulidade, alegar uma nulidade futura, pelo dever de revelação, olha só aqui, quantos passos tem, né? Alegar nulidade futura por dever de revelação que não leva à anulação do procedimento. Eu acho que a resposta aí seria, ainda que o árbitro tivesse que ter revelado, o fato dele não ter revelado não gera nenhuma consequência processual, não se anula a arbitragem. Agora, se existe alguma outra consequência, perdas e danos, ou o que quer que seja, que não é processual, sim, a parte, o fato da parte não ter levantado isso, não ter buscado, não ter alegado, pode sim significar uma preclusão processual. Se isso significa ou não preclusão para o direito, e aqui é a diferença, se isso significa ou não preclusão para a alegação de perda da imparcialidade, o que é algo diferente do dever de revelação, isso nós vamos ver pela gravidade do evento e pela facilidade ou não de se obter aquela informação. Mas aí nós não estamos falando de dever de revelação, Amaury, nós estamos falando de dever de imparcialidade. São dois bichos diferentes. O que a gente tem hoje, dada a indeterminação a respeito do que deve ser revelado ou não, nós temos uma sobreposição da discussão. A gente só vai conseguir analisar isso com clareza se nós tivermos, de um lado, a imparcialidade, de outro lado, o dever de revelação, cada um com sua própria consequência. Então, se o não informar significa algo para se o fato não informado significa algo para a imparcialidade e aquilo não foi aquilo poderia ser obtido facilmente, eu teria tranquilidade de dizer, olha, houve sim uma preclusão para a alegação disso. Então, não se afasta independentemente do fato. Agora, se deveria ser revelado ou não,
E quais as consequências disso? Imagino eu, é um outro mecanismo, e este mecanismo aqui nós ainda estamos desenvolvendo cientificamente, desenvolvendo tecnicamente para que a gente consiga resolver problemas concretos. Então, a Mauri, a sua pergunta, ela embute muito mais complexidade do que parece num primeiro momento. Mas seja para uns, seja para outros, a gente já entende que há algo aí. Há algo aí, porque as decisões judiciais assim o reconhecem e as orientações de instituições de arbitragem também assim reconhecem. Agora, qual a precisão dessa ferramenta, não sabemos. Nós estamos olhando para algo com uma luneta ainda imprecisa. Um dia a gente vai mandar o Hubble, depois a gente vai mandar o WTS, e aí a gente vai ver com toda a definição possível, vai entender melhor esse fenômeno, vai categorizar melhor esse fenômeno. No momento ainda nós não temos essas ferramentas, elas estão em construção. Bom, Elias, eu acho que essa última resposta não poderia ser melhor. Acho que chegamos agora na fase final, na verdade, desse episódio, na verdade. Oi? Da nossa conversa, exatamente. E assim, eu só queria muito agradecer a você pela sua presença, queria agradecer ao Mauri, já vou considerar a palavra para a Maria e para vocês, mas só queria dizer que é um prazer, e assim, não só estar nesse episódio, mas também trabalhar com vocês, e eu só queria deixar isso registrado, e muito obrigada. Para mim foi uma conversa de grande aprendizado, e eu espero que para quem esteja assistindo, por favor, curta e compartilhe. Agora eu passo a palavra para o Mauri, por favor. Isso aí, bora curtir e compartilhar, gente. Muito obrigado aí por acompanhar o episódio. Muito obrigado, Letícia, por conduzir junto comigo. Muito obrigado, Elias, por aceitar, né, participar dessa conversa. Eu até passo aí também uma função, Elias, aí na sua despedida. Quais são suas palavras para os jovens arbitralistas aí do Brasil? Puxa vida. As minhas palavras seriam o seguinte: bem, obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço para que eu possa compartilhar com toda a audiência as dúvidas também, que é o que é mais importante, é o mais divertido. Obrigado pela cumplicidade e companheirismo de sempre, de vocês dois. É motivo de grande felicidade trabalhar com vocês diariamente. E a minha palavra para os jovens seria a seguinte: pense menos no futuro e pense mais no seu presente. A carreira do grande advogado, a carreira do grande árbitro, a carreira do grande profissional, ela não é construída nas cerimônias, nas apresentações, ela é construída em cada caso concreto, em cada detalhe do caso concreto. Então, seja o melhor naquilo que você pode ser, naquele papel que você desempenha, porque isso vai ser reconhecido e quando isso for reconhecido, você se torna necessário. E quando você se torna necessário para resolver problemas, você se torna grande. Então, para ser grande, é foco nas pequenas coisas, naquele caso que você precisa fazer, naquele prazo que você precisa fazer, naquele pacote de documentos, ou de kbytes, ou eu sou antigo, aquele pacote, aquela pilha de documentos que você precisa analisar para aquele caso, porque talvez ali, numa daquelas folhas, esteja a solução para todo o caso, todo o seu caso. Então, foco no pequeno. Vamos focar no pequeno, pensar nos problemas que a gente é capaz de resolver, e quando você for capaz de resolver os problemas que lhe forem apresentados, certamente você vai ser grande. Então, sejam grandes, ou procurem ser grandes nas pequenas coisas, nas atribuições que vocês têm. Eu tenho certeza que este caminho funciona, porque tem funcionado há milhares de anos, não só na arbitragem, mas para tudo que a gente faz na vida. Vamos resolver problemas. Resolver problemas nos faz úteis, e sendo úteis, a gente pode ser grande um dia. Espero também um dia poder resolver o problema daqueles que são trazidos para mim. Tá bom? Muito obrigado, gente. Foi um prazer. E qualquer dúvida, peço que me procurem. Eu estou sempre à disposição para conversar sobre esses e outros assuntos. Tá bem? Obrigada e até a próxima, gente. Tchau.